Bom dia, sou o Thiago, do grupo D de Eletromag, ah, e eu estou aqui para falar sobre a experiência 2, teórica e simulada de Eletromag. Sou do grupo D, da parte prática, mas nesse experimento em específico eu fiquei como grupo C, então usei todos os valores do grupo C. Vou falar um pouco sobre como é que os capacímetros funcionam e o que ele é. Ele é um instrumento que é usado para medir a capacitância de um capacitor. Então ele funciona da seguinte maneira, uma das maneiras que um capacímetro pode funcionar. Ele vai aplicar uma tensão conhecida sobre um capacitor teste. Depois ele vai medir a corrente que está fluindo através desse capacitor, enquanto a tensão está sendo aplicada. E usando a lei de Ohm, esse capacímetro vai calcular a capacitância do capacitor. E a impedância vai ser o fator que leva em conta a capacitância. Esse valor vai ser exibido no visor do capacímetro e a pessoa que está fazendo a medição vai saber o resultado. Em resumo, ele funciona medindo a corrente e a tensão aplicada a um capacitor, e em seguida esse valor para calcular a capacitância do capacitor que está sendo realizado o teste. Falar agora um pouco mais sobre as simulações e sobre a teoria. Para um capacitor plano, a fórmula utilizada, a fórmula que eu peguei da literatura foi que o capacitor ele vai ser igual a permissividade vezes a área de uma das placas dividido pela distância entre as duas placas. Então eu calculei a área dessa placa, tirando os 3 furos, que tem, como pode ver aqui na figura, os 4 furos, né, no caso. E o valor que eu obtive foi 3,186 vezes 10 a menos 10 farad, que é muito perto do valor que foi mostrado pelo software, que foi simulado, que deu 3,1625 vezes 10 a menos 10. Então isso mostra como o software é preciso. No capacitor cilíndrico, com esse furo, o valor que a gente conseguiu obter na teoria foi a partir da fórmula de que 2π epsilon vezes L dividido pelo logaritmo natural de B vezes A. Então, o que são esses valores? O epsilon, nesse caso, ele vai ser o epsilon zero vezes a permissividade relativa do dielétrico, que é o epsilon R, que depende do material do dielétrico, que aqui no caso foi 2,1. E a constante, que é 8,854 vezes 10 menos 12. Então essa constante vai permanecer sempre assim. A gente conseguiu obter que o nosso L é 18 vezes 10 a menos 3 metros. O nosso A, que é o raio maior do raio do cilindro externo, é 9 vezes 10 a menos 3. E o raio do cilindro externo é 3 vezes 10 a menos 3 metros. Colocando esses valores na fórmula, a gente conseguiu obter que a capacitância deu 1,93 vezes 10 a menos 12 farad, que é muito perto do valor simulado, que foi 1,9137 vezes 10 a menos 12. Então, mostrando novamente o poder do software. No capacitor esférico com um dielétrico, eu fiz o cálculo a partir da fórmula de 4π epsilon AB dividido por A menos B, que é a mesma coisa. O A é o raio da esfera externa e o B é o raio da esfera interna. E o epsilon, nesse caso, vai ser a mesma coisa para o cilindro. O valor aqui da capacitância, ele deu um pouquinho diferente, então eu posso ter errado em alguma conta na mão, ou na hora de colocar alguma coisa no software, ele pode ter dado algum erro, não reconhecido alguma parte do que eu fiz, mas o valor deu um pouquinho diferente. Mas de 4,02 para 3,9 também não é algo muito gritante. Com dois dielétricos, para calcular a permissividade, eu fiz uma média normal entre os dois valores de cada dielétrico, né, a permissividade de cada dielétrico, porque tinha um material diferente. Então, o valor que eu obtive foi esse, depois da multiplicação. E a capacitância deu 7,2907, muito parecido do 7,17 do simulado que a gente realizou. No cônico, com 4 dielétricos, eu segui o mesmo esquema para calcular a permissividade, foi uma média entre as 4 permissividades relativas de cada dielétrico, de cada material, porque eram 4 materiais diferentes, então somei as 4 e dividi por 4. Que os materiais eu explico melhor no vídeo quais foram, mas se não me engano foi polietileno, água destilada, mica e mais um. A fórmula é essa gigantesca aqui, para calcular a capacitância. E depois de jogar todos esses valores ali, eu obtive que o valor teórico é 1,6787 vezes 10 a menos 10, e o simulado deu 2,49 vezes 10 a menos 10. Agora eu vou passar pro vídeo como eu realizei a simulação de cada um desses capacitores. Então, começando aqui a nossa primeira simulação, eu criei um projeto no Maxwell 3D e mudei aqui o Solution Type para eletrostático. Então, primeiro eu vou aqui nessa ferramenta de fazer uma caixa, dimensões aleatórias, vou mexer nelas agora, posições 000. Aqui, eu já fiz
um pequeno gabarito, porque tem que fazer cálculo com os números, então fica melhor você pegando aqui. 6.4, eu sou do grupo C, como eu falei no começo do vídeo, e o meu x nesse caso é 0.8. Então aqui essa é a nossa placa. Vou começar a fazer nossos furos agora. 0.96, 0.96 e 0. Aqui vai ficar 4.8, 1.92 e 0.24. Esse é o nosso primeiro furo. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V neles. Deixa eu só aqui mudar o nome para placa inferior. Deixar ela um pouco transparente. E mudando aqui o nome dos furos. Esse aqui é o furo 1. Esse aqui vai ser o furo 2. E esse aqui vai ser o furo 3. As coordenadas do furo 2 eu vou mudar. Isso aqui vai ser 0.96 vezes 3. Já tenho esse cálculo aqui. 3.84. E o terceiro furo vai ser 0.96 vezes 7. 6.72. 6.72. Agora eu vou selecionar todos esses furos e a placa e vou aqui em Subtract. Pronto, está feito. Essa aqui é a nossa placa inferior. Agora eu vou construir o nosso dielétrico. Vou dar aqui o nome para dielétrico. Vou mudar a cor dele para um azul. Uma opacidade. E vou mudar aqui a posição dele. Ele vai ficar pelo que foi feito, pelo que foi passado pra gente, ele vai ficar 0.24, correto? E mais aqui, a espessura dele vai ser 0.08. Pronto, temos aqui nosso dielétrico. Agora eu posso pegar a minha placa inferior, dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, e esse aqui vai ser minha placa superior. Para fazer a minha placa superior, já tenho os furos, vou ter que só mudar a posição de tudo, então a posição do furo aqui vai ser 0.32, no caso é 0.24 mais 0.08, quero mudar aqui a posição da placa em si. Pronto. E aqui a princípio agora a gente já tem o nosso capacitor montado, mas ainda falta o furo que o professor pediu. Eu vou realizar um furo que a gente pode escolher as dimensões. Então, vou fazer aqui uma caixa qualquer. Tá bom. O erro deixa eu fazer em qualquer local aqui. Pronto. Esse aqui vai ser o nosso furo na placa superior, porque ele só é para cortar a placa superior, como está explicitando aqui no desenho. E como eu já realizei esse furo, eu vou pegar aqui as coordenadas que eu fiz, para ficar certinho. (3.6, 0.9, 0.6, menos 0.4 e menos 0.587. Pronto, nosso furo vai ficar ali. Deixa eu inclusive virar nossa placa, para ficar melhor. E agora eu vou pegar e dar um subtract entre a placa superior e esse furo. Pronto, aqui o furo foi realizado. Vendo que ele pega somente a placa superior. E agora a gente vai adicionar uma região e realizar aqui um procedimento de, primeiro, na placa inferior, a gente colocar, na placa inferior e na placa superior a gente colocar o material, que no caso vai ser o cobre.
o material do nosso dielétrico, que vai ser água destilada, se eu não me engano, isso, água destilada. E colocar nossos parâmetros na placa inferior, a gente colocar uma voltagem de 1 volt e na superior uma voltagem de 8 volts. Apenas conferindo aqui, placa A superior 8 volts, placa B 1 volt. Agora eu vou adicionar um parâmetro, aqui uma matriz, que vai ser a voltagem 1 e a voltagem 2. Adicionar uma análise, um setup de análise. E com base aqui no meu plano XY, eu vou começar a fazer o cálculo para fazer uma animação mostrando nosso campo. Pronto. Agora eu vou salvar e rodar. Projeto 1 mesmo. Pronto, rodou a nossa análise. E agora eu vou fazer uma animação com 40 passos para a gente poder ver melhor o que está acontecendo em nossa placa. A gente pode ver que o vetor ele vai aparecer, o campo vai aparecer quando passar pelo dielétrico. Esse aqui é uma pequena animação de o que está acontecendo. E os nossos resultados em farad são esses. E a nossa capacitância tem esse valor. Agora vamos para o experimento da simulação do cilindro. Agora, dando continuidade, vou criar aqui um cilindro externo, fazer nosso capacitor cilíndrico, com as medidas aqui do grupo C, que o professor passou. Então, vou criar aqui primeiramente 18, com um raio de 11, para ter 2 de espessura. Criar agora um cilindro de mesma altura, mas com um raio de 9 milímetros. Pronto. Agora vou dar um subtract dos dois. Meti nosso cilindro. Vou mudar aqui o nome para cilindro externo. Mudar a cor dele. Em transparência. Agora eu vou fazer nosso dielétrico. A cor voltou. Fazer aqui o nosso dielétrico. Ele vai ter o mesmo tamanho do cilindro de dentro. Esse aqui vai ser nosso dielétrico, então deixa dielétrico. Vou colocar ele de cor branca, com uma transparência de 80%. E agora eu vou fazer o cilindro interno. Ele vai ter um raio de 3 milímetros, como a gente pode ver aqui. 18 de altura ainda. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V nele. Porque esse aqui vai ser o meu cilindro interno. Vou dar a cor. Somente a opacidade. Um azul. Mas eu vou precisar de um subtract entre o cilindro 4 e o dielétrico. Pronto. O nosso modelo ele tá pronto. Agora eu vou pegar as medidas, as voltagens necessárias. Uma coisa antes, preciso fazer um furo. Então a gente precisa escolher
livremente. Esse furo vai atravessar somente o cilindro externo. Então ele não ultrapassa o cilindro inteiro, é somente o externo. Então, vou pegar aqui, fazer outro cilindro. Vamos pegar aqui para fazer outro cilindro. Um cilindro aleatório. Deixa eu nomear ele aqui por um furo. Primeiro cilindro. Vou nomear para cilindro externo. Então, eu vou pegar o furo e colocar no eixo Y, as coordenadas 0, 0, 0, a princípio, um raio aleatório, deixa eu colocar um 3 aqui. Então, mudar no eixo Z, eu vou colocar para ele ficar no meio, 9. E eu vou diminuir essa altura dele para ser somente a espessura do cilindro externo. Então, para fazer o furo, eu criei aqui um novo cilindro, como eu mostrei. Mudar a coordenada dele para 8.1, para ele atravessar aqui nosso cilindro externo. Ele não atravessa o capacitor inteiro, ele atravessa o cilindro externo. Agora eu vou dar um subtract entre ele, o dielétrico, que ele está pegando no dielétrico, e o nosso cilindro externo. Pronto. Agora, como a gente pode ver, temos o nosso furo. E agora vamos realizar o mesmo procedimento que a gente fez na última simulação. Vou colocar uma região. Mudar o Solution Type para eletrostático, já estava aqui. Adicionar uma análise. E adicionar o material dos cilindros, deixa eu só conferir aqui qual seria. Temos alumínio. No nosso dielétrico vai ser Teflon. E a voltagem vai ser 5 volts para o cilindro externo. 5 volts. E 2 para o interno. Pronto. Adicionar o parâmetro, matriz, voltagem 1, voltagem 2. E, com base no plano XY, a gente vai realizar aqui nosso estudo. Opa. Pronto, agora a gente pode salvar. Esse aqui é o nosso cilindro com furo. Salvar e executar o programa. Aqui a gente pode ver, realizar aqui a animação em 40 passos. E aqui a gente tem a nossa animação acontecendo. Deixa eu aumentar a velocidade. Os nossos resultados em Farad são esses. Nossa capacitância é essa. E agora vamos para a esfera. Então, agora fazendo a nossa esfera com um dielétrico e com 2 dielétricos. Primeiro eu vou criar uma aqui com 24 milímetros de raio e uma interna nela com 21. Eu vou alterar a cor das duas.
cor e a opacidade das duas, para a gente conseguir ver um pouco melhor. E nisso fazer o subtract das duas. Pronto. Agora eu vou criar nosso dielétrico. Ele também vai ter 21 centímetros de raio, milímetros de raio. Branco. E agora eu vou conseguir criar a nossa esfera interna, que ela tem 9 milímetros de raio. Alterar a cor. Agora eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para dar um subtract do dielétrico dessa esfera interna. Pronto. Agora com isso eu vou poder fazer o furo que foi solicitado. A gente posso escolher as dimensões. Então eu vou criar um cilindro nas coordenadas 0, mas vou trocar de eixo para o eixo Y. Ele vai ter raio 4 e altura 24, que é até o final da nossa esfera. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V e vou colocar a altura do outro de menos 24. Agora eu vou dar um subtract de tudo. Só renomear essa esfera aqui, que é a esfera externa. Pegar e dar um subtract de tudo nos dois cilindros. O dielétrico e a esfera interna tem que ter o subtract dele, não foi? Pronto. Agora sim, dá o nosso subtract. Pronto, o furo foi feito, como pode ver aqui. A nossa esfera está furada. Agora eu vou adicionar uma região, mudar o Solution Type para eletrostático e adicionar nossa voltagem. 10 na externa e 22 na interna. Agora vamos adicionar um material, vai ser o ouro. Para o dielétrico, o nosso material é o polietileno. E agora a gente pode realizar o mesmo procedimento que a gente fez para todos os outros até agora. Com base no plano XY. Agora vamos rodar. Essa é a esfera com furo 1. Pronto, aí a gente conseguiu o nosso resultado. Agora eu vou fazer a animação. Que a gente consegue ver melhor com a nossa animação acontecendo. Pronto. Agora vamos para o segundo dielétrico. Eu vou simplesmente pegar esse primeiro e vou partir no meio.
vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vou inverter o nosso segundo dielétrico. Vou rotacionar ele 180 graus no eixo Y. Pronto. Aqui vou alterar a cor, vou colocar ele verde. E também vou mudar o material para água destilada. Agora eu vou adicionar mais um parâmetro, essa segunda matriz, e fazer agora no plano XZ o nosso campo. Agora eu vou rodar nossa solução. Pronto. A gente consegue ver nosso resultado. Fazer novamente a animação. E aqui a gente consegue ver melhor. Com a nossa animação, a gente pode ver que com os dois dielétricos são ligeiramente diferentes. É pouquinha coisa, mas muda. Tem uma diferença. Ela existe. Vamos ver melhor aqui. Dá uma pausa aqui para a gente conseguir ver. Pegar nossos resultados. Em Farad. E aqui, a nossa capacitância calculada. Agora vamos para a próxima simulação. Então, continuando a fazer aqui meu cone com 4 dielétricos, por último, é a última simulação. Para começar, eu criei 2 cones e o meu dielétrico, vou mostrar as dimensões agora, e dei um subtract do primeiro com o segundo cone. Essas aqui são as dimensões essas aqui são as dimensões do primeiro cone, essas são as dimensões do segundo, e essas são as dimensões do dielétrico. Depois disso, eu criei o cone para fazer o subtract com as dimensões do cone interno, para fazer o subtract no dielétrico. Essas são as dimensões que ele tem. Realizei o subtract e fiz o meu cone interno. Pronto. Mudei o nome, estava errado. Depois disso, eu vou partir o meu dielétrico no meio. Partir ele no meio. E vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e rotacionar esse segundo dielétrico. Pronto. Com isso, agora eu vou pegar e partir no meio de novo. Partiu aqui esse dielétrico no meio. Vou dar de novo Ctrl+C, Ctrl+V. Fazer a rotação desse novo que eu criei em 90 graus. Deixa eu ver se vai certinho. Menos 90 graus. Opa, foi pro lugar errado. Eu dei pro lugar errado. 90 graus mesmo. Pronto, rotacionei aquele 90 graus. Vou partir esse dielétrico também no meio e fazer o mesmo processo. Pronto. Agora a gente tem 4 dielétricos, eu vou só mudar a cor deles para eles não ficarem iguais. Esse aqui vai ficar amarelo.
Esse vai ficar verde. Pronto, a gente tem 4 dielétricos agora. Vou escolher um material para cada um. Então, esse aqui vai de água destilada. O segundo eu vou colocar mica. O terceiro eu vou escolher... esse aqui. Esse. O terceiro eu vou escolher borracha. E o quarto e último vai ser de polietileno. Dielétrico... Esse aqui. Opa. Faltou... Aqui achei o erro que eu estava fazendo, eu só tinha esquecido de rotacionar esse dielétrico aqui, que vai ser nosso quarto dielétrico, e eu escolhi polietileno como material dele. Vou mudar aqui nosso solution type para eletrostático. Vou adicionar o material dos nossos cones, aqui, cone externo e cone interno. Eu vou escolher ouro, criar uma região, decidir a nossa voltagem aqui do nosso cone externo. Eu vou colocar 3 volts. Do interno eu vou colocar menos 5 volts. Colocar uns parâmetros, adicionar um setup de análise e no plano XY fazer todo o processo que a gente fez até agora. Vou dar aqui. E agora eu vou fazer a minha animação. Pronto. Aqui a gente pode ver os 4 dielétricos funcionando. E os nossos resultados, a gente pode ver aqui em farad. Essa é a nossa capacitância. Foi isso, essas foram as simulações. Muito obrigado por assistir.